Vamos lá então, pegar numa chávena de chá, quentinho, e sentar-se aí a trabalhar e a ouvir. Hoje venho com uma história. Gosto muito de histórias. O meu avô era um contador de histórias e esta hoje em honra da minha avó. Hoje está uma segunda-feira complicadita, 9 de fevereiro, de um inverno extremamente rigoroso, em que eu acho que está meio país a tentar reconstruir-se e o outro meio abalado e a tentar ajudar. Numa segunda-feira em que temos um novo Presidente da República, ainda não tomou posse, daqui a um mês, penso eu, mas foi eleito ontem. O inverno do nosso descontentamento. Este inverno vai fazer moça em muita coisa. Eu lembrei-me de vir aqui com uma história em honra da minha avó, que me ensinou, ou eu herdei esta costela dela, não sei ao certo, foi uma avó, os pais da minha mãe foram os únicos avós que eu conheci e com esta avó e com este avô convivi muito. Com a avó mais, porque o avô faleceu muito cedo, com 50 anos. E eu convivi muito com a minha avó. Foi para mim extremamente importante. Não sei se por ser avó, se por haver alguma afinidade. Eu fui a primeira neta, eu nasci quando ela tinha 36 anos, teria agora 96, faleceu há uns 12 anos. Lembro-a, claro, com saudade sempre, mas alguém sem fazer grande espalhafato, tinha a segurança dela e transmitiu uma ideia de com pouco fazer muito. Criou 3 filhos, era só o meu avô a trabalhar, mas tinha a casa sempre num brinquinho e tinha sempre o pé de meia dela. Como é que ela fazia? Então vamos a isso, eu vou contar uma história para animar, para suavizar um bocadito o dia de hoje. A regra do 1%. A história da Maria. O que faria se tivesse 56, 57, 60 anos, nenhum dinheiro guardado e a certeza de que se parasse de trabalhar hoje, não conseguiria sobreviver um único mês? Se tivesse já passado os 55 e se olhasse para a sua conta bancária, percebesse que uma vida inteira de esforço resultou apenas em contas por pagar. Foi exatamente assim que Maria viveu, eu diria que toda a sua vida, não é? Pelo menos a vida de adulta. Até ao dia em que ouvi uma frase muito simples que lhe pareceu ridícula. Mas essa frase mudou tudo. Não foi o aumento de salário, não foi uma herança, não foi um milagre. Foi uma frase que andou a moer e que a fez tomar uma decisão. Ora, vamos lá. Maria trabalhava num lar de idosos desde os 23 anos. Era auxiliar da ação direta, uma daquelas profissões que quase ninguém valoriza, mas sem as quais muita coisa não funciona.
Todos os dias dava banho, vestia, alimentava, levantava, confortava. Carregava corpos cansados. Ouvia histórias tristes, limpava lágrimas que não eram dela. E no fim do mês recebia um ordenado que mal dava para viver. Vivia num T1 humilde, nos arredores de Coimbra. No apartamento antigo, paredes manchadas com umidade, janelas que deixavam entrar frio no inverno e calor no verão. Uma máquina de lavar com personalidade própria fazia um barulho estranho há anos e tinha dias em que não trabalhava. O frigorífico tinha mais remendos do que peças originais. Mas isto não era o pior. O pior era aquela sensação constante de estar sempre no limite. Maria fazia contas todos os meses. Renda, luz, água, gás, passe de autocarro, supermercado. Quando somava tudo, o resultado era sempre o mesmo. 0. Não tinha cartão de crédito? Teve um dia, mas cancelou quando percebeu que estava a pagar juros que nunca mais acabavam. Nunca conseguiu juntar dinheiro. Sempre que tentava, surgia um imprevisto, um dente para tratar, uma conta inesperada, um daqueles acertos da luz, um eletrodoméstico avariado, que eles parece que adivinham. Eu acho que os eletrodomésticos têm sensores. E assim os anos foram passando. No lar onde trabalhava, Maria via diariamente o futuro que a assustava. Idosos sozinhos, dependentes, sem família, sem poupanças, a viver apenas com reformas mínimas, e pensava em silêncio. Será que um dia vou ser eu? Esse medo nunca a largava. Ela nem sonhava com luxo, nunca o tinha tido. A gente só sonha com coisas que conhece. Não. Via nos filmes, mas era filmes. Ela só queria uma coisa simples: segurança. Numa segunda-feira particularmente difícil, como esta de hoje, Maria saiu do trabalho exausta. Tinha feito um turno duplo porque faltou uma colega, os joelhos doíam, as costas. Eu acho que ela já nem sentia as costas. No bolso tinha 12 euros para o resto da semana. Sentou-se no banco da paragem do autocarro e sentiu vontade de chorar, mas nem isso conseguia. Pensou: trabalho há mais de 30 anos e isto é tudo o que tenho? Foi ali, naquele banco frio, que a mudança começou. Às vezes é assim. Há aquela parábola que diz, aquela comparação de que temos que ir, eu como sou doida por piscina, temos que bater com os pés no fundo para conseguir vir ao de cima. Se estivermos ali a meio da piscina, meio em termos de altura, não é? Se houver assim alguma altura de água para baixo e outra tanta para cima, nós não conseguimos, estamos ali naquela zonazinha de conforto. Só quando vamos mesmo lá abaixo, bater com os pés, deixar o corpo ir lá abaixo e fazer impulso para cima, é que nós conseguimos dar a volta. Já pensou nisso? Nunca experimentou? Então há de experimentar. Estava a ver se me lembrava de outra situação semelhante para fazer a comparação para quem não vai para a piscina, né? Mas não me estou agora a lembrar de nenhuma.
Às vezes é preciso ir mesmo ao fundo para conseguir dar a volta, sair mesmo daquela zonazinha de conforto. Porque ela estava numa zona de conforto, um conforto entre aspas, que não era de conforto nenhum, mas era o que ela tinha já há muitos anos, aquela zonazinha quentinha, prontos, e a culpa é do governo, e a culpa é dos salários, e a culpa é de toda a gente, e nunca é nossa. Não em questões financeiras, mas também já passei um bocadinho, todos nós, todas nós. Umas não conseguem sair, felizmente há outras que conseguem sair. Nunca me deixei ir muito assim abaixo. Lembrava-me sempre da minha avó, era pequenita. Mas tinha um sistema nervoso. Lembro-me bem, quando às vezes ela se chateava com o meu avô. Lembro-me bem de uma forma com um bolo e voar janela fora. Era pequenita, mas aquela vassoura naquela casa andava sempre num badanal. Não, não dava com a vassoura a ninguém. Muito menos nos filhos. Os filhinhos queridos dela, credo. Nunca tocou nos filhinhos, mas andava sempre a varrer. O chão estava gasto. Voltando à Maria, que estava sentada numa segunda-feira, como há de hoje, sentada na paragem do autocarro. Ao lado dela sentou-se uma senhora que ela conhecia de vista, Dona Emília, antiga costureira reformada. Começaram a conversar sobre banalidades, aquelas coisas. Está a chover, está sol, até que Maria desabafou, porque realmente estava. Às vezes é como as panelas de pressão, não é? Se tira o apito, que lhe vai tudo por ali acima. Ou como as garrafas de espumante, pronto, depende da prática que tem. E Maria desabafou. Eu esforço-me tanto e nunca consigo guardar nada. Dona Emília ouviu em silêncio tudo o que a Maria contou e depois disse-lhe: Maria, eu também vivi assim muitos anos, até aprender uma regra muito simples. Chama-se a regra do 1%. Maria franziu a testa. 1% de quê? De tudo o que te entra nas mãos. Guardas 1% antes de gastar, seja no que for. Então, mas isso é quase nada, respondeu Maria. E a Dona Emília sorriu. Pois é, mas quase nada, com consistência, muda uma vida inteira. É fazer o básico bem feito, como eu digo tanta vez no meu outro canal. Não é a regra dos 10% uma vez por mês. É a regra do 1% todos os dias. Aquele pouquinho que se torne muito. Mas com paciência, com disciplina, é a regra do 1% todos os dias. Maria achou a ideia absurda. Como é que guardar cêntimos podia resolver problemas reais? Bem, tá. Mas a frase não lhe saiu da cabeça. Essa noite em casa abriu a carteira. Tinha lá 7 € e umas moedas. Foi à despensa, pegou num frasco vazio, porque isto há umas senhoras que têm sempre a mania de guardar frascos. Eu sou uma delas, volta e meia, vai tudo fora. Mas há sempre frascos vazios em minha casa. E ela deitou lá dentro 50 cêntimos. Sentiu-se um pouco ridículo, mas também ninguém estava a ver. Mas algo diferente aconteceu. Pela primeira vez em muito tempo, fez algo por si. Quase sem perceber e com um pouco de vergonha, mas
Aquilo deixou marca. Tanto que nos dias seguintes repetiu o gesto. Parou de comprar café na máquina, levava café de casa numa garrafa térmica, deixou de comprar bolos por impulso. Quando fazia o turno da noite de manhã, ia-se encher de pastéis e de galões, copos de leite, ia tomar o pequeno almoço ao café da frente. Não, deixou de fazer isso. Começou a ir ao supermercado com uma lista. Não porque alguém a obrigasse, mas porque queria proteger o frasco. Cada moeda era uma pequena vitória. E algo inesperado começou mesmo a acontecer. Maria começou a sentir-se no controle. Ela é que mandava. Quando às vezes, e quem trabalha muito fisicamente, e ela que lidava com... É que é um trabalho que às vezes há muita gente que não liga. Eu uma vez ainda disse, que eu já trabalhei 3 anos num lar, e ainda disse, havia de haver uma forma de os jovens, entre o 10º e o 11º, aquela fase que ainda não são bem adultos, mas que já têm alguma... Deviam vir 15 dias, caso pudessem, não é? Porque também irem contrariados não vale a pena, mas haviam de, nas férias, poder ir 15 dias trabalhar num lar. Não por castigo, mas eu aprendi muito, teria feito muita coisa diferente na minha vida se tivesse conversado com mais idosos. Ver, sentir, ouvir experiências que ficaram, aquela sabedoria dos idosos que às vezes não é bem sabedoria, é as mágoas, é o aperceberem-se dos erros que fizeram. Eu, se tivesse ouvido mais idosos, tinha feito muita coisa na minha vida diferente. E a Maria, a auxiliar da ação direta, é daqueles trabalhos que cansa o físico e o mental, o emocional. Mental, nem tanto, mas a não ser que seja a chefe de turno e tenha alguma responsabilidade. Mas é o andarmos com eles ao colo, porque há pouca gente, e então eu que apanhei a pandemia, é o físico e é o constatar algumas coisas. A parte emocional vai-se muito abaixo. E claro, a Maria, porque sentia que precisava de um mimo, porque sentia que precisava disto e que precisava daquilo, saía do trabalho, passava na loja do chinês, era mais um cacareco que ela comprava, mais uma blusa sem piléria nenhuma, eram umas revistas para se consolar a olhar para a vida dos famosos, porque a dela não tinha nada de jeito, enfim. E começou a ter mais atenção. Mas vamos lá mais para a frente, vai perceber. 3 semanas depois, a chaleira elétrica queimou. Pô, antes isso teria sido um desastre. Desta vez, Maria, nas suas calmas, abriu o frasco e tinha dinheiro suficiente para comprar uma nova. Não ficou sem chaleira, não pediu emprestada, não usou cartão de crédito e sem ansiedade. Foi a primeira vez que um imprevisto não a derrubou. E naquele dia ela percebeu: isto afinal funciona mesmo. E o frasco lá foi continuando a crescer. O frasco, o interior do frasco, portanto teve que passar para uma lata. O frasco já não dava. Mas o maior crescimento foi dentro dela. Porquê?
aprendeu a dizer que não às pequenas birras que ela própria fazia, não é? E mais, quando a filha lhe pediu dinheiro, aqueles dinheiros emprestados, dizia à filha, só por esta vez. Ela respondeu com calma, não posso agora. Sem culpa, sem drama, sem justificação. Ela percebeu que ajudar os outros, por vezes, significava destruir-se a si própria. Ela percebeu que estar a emprestar dinheiro à filha não a estaria a ajudar. Começou a anotar tudo num caderno. Quanto ganhava, quanto gastava, onde desperdiçava. Descobriu pequenas compras, cafés, revistas, doces, lhe levavam mais de 100 euros por mês. Afinal, não era o salário que aprendia que a fazia sufocar, era a falta de atenção. Um ano depois, o frigorífico avariou. Maria respirou fundo, fez contas, abriu o frasco, tinha dinheiro suficiente para comprar um frigorífico novo pronto. Andou a ver preços, mandou vir. Quando o técnico saiu lá de casa, o vendedor, ou o entregador, ou como queiram chamar, ela sentou-se na cozinha e pensou, eu consegui. Não foi sorte, foi disciplina. Maria continuava com o mesmo trabalho, o mesmo salário, mas já não era a mesma mulher. Dormia melhor, tinha menos medo, sentia-se mais forte. Aprendeu que a segurança não vem de ganhar muito, mas de respeitar o pouco. Para mim, isto é extremamente importante. Fazer o muito com pouco. Sabem quando temos que fazer comida para muita gente e não queremos gastar muito dinheiro e às vezes temos ideias, eu nisso tenho um bocadinho de jeito. Não é para me gabar, mas tenho um bocadinho de jeito. Não sei cozinhar coisas por aí além, com natas e coisas estranhas, mas faço uma comida de conforto que fica gostosa e a gastar pouco, sem inventar pratos, comida mesmo assim daquela de inverno, porque também já passei as minhas coisas, não é? E mesmo ainda hoje, podia, ou ao domingo, ou no Natal, é sempre em minha casa, nisso mantenho a tradição da minha avó também. Almoços e jantares em minha casa. E poderia até gastar mais. Comprar vaca, comprar leitão, mas não, gosto de cozinhar e saem-me sempre pratos bons, principalmente de forno, com pouco. Com pouco, quer dizer, não é pouco, é com ingredientes mais económicos. E saem bons, não é mesmo? Às vezes, e quem está por aqui que cozinha sabe, não é preciso gastar em lombo de porco. Às vezes aquela perna de porco fatiada
faz um prato muito bom. Eu era famosa pelo meu frango com esparguete. Os amigos dos meus filhos já sabiam. Mãe, não sei quem precisa de ir aí jantar. Ok, mais um bocado de esparguete. Era famoso o meu frango com esparguete. Metia-lhe cerveja. Lá está. Respeitar o pouco. Aprendi isso com a minha avó. Ela tinha sempre. Não sei como é que ela fazia. Porque ela nunca trabalhou, não sabia ler nem escrever. Mas tinha sempre. E ainda me ajudou. Bastante. A vida da Maria não mudou por um milagre, não aconteceu assim nada para ir além. Mudou por uma decisão diária, que começou com 50 cêntimos e transformou-se em algo muito maior. Autoestima, controlo, dignidade. Porque digam lá o que disserem, eu não sei, há pessoas diferentes, há sem dúvida. Quer dizer, basicamente eu acho que não são assim tão diferentes quanto isso, porque quando a grande maioria das pessoas, quando não têm dinheiro, são diferentes na reação, lá está. Porque quando se tem dificuldades financeiras, a instabilidade, a insegurança é igual para todos, ou para todas, que se calhar o meu público é um bocadito mais feminino, ou será sempre um bocadinho mais feminino. A insegurança é igual. Agora, como nós reagimos ao problema, ou à situação, porque o ganhar-se pouco é uma situação que, pronto, é o que é, os ordenados são tabulados, a situação do país é o que é, não há nada a fazer, a situação é igual para todas. Prontos. Mas agora, quando umas o encaram como um problema que precisa de solução, outras encaram como uma situação que não dá para mudar. E depois é tipo bola de neve. Para qualquer das opções. Bola de neve para quem poupa, que começa com 50 cêntimos e pode se tornar maior. E bola de neve para quem acha que prontos, que não dá para mudar e que fica assim. E se não dá para mudar e eu estou triste e vou comer um bolo, e se não dá para mudar e eu estou triste vou comprar uma revista, ou vou comprar mais uma blusa daquelas que, que não, que não são grande investimento, que lava-se 2, 3 vezes e tem mal cair, é um mau tecido, enfim. Não precisamos de uma fortuna para começar. Eu não sei, gostava muito sinceramente, e é esse o meu objetivo, passar mensagens. Eu tenho essa mania que às vezes lá está, uma pessoa está numa situação, mas se alguém nos fizer pensar, nós até conseguimos mudar, porque se não nos apercebermos que há outras soluções, a gente não muda. Se vier alguém a fazer-nos pensar, e é um bocadinho isso que eu gostava de ser, porque também foram isso comigo. E neste caso não precisamos de uma fortuna para começar a fazer a nossa almofadinha financeira, como eu chamo sempre. Quem me conhece, os meus filhos sabem bem. Não gasto muito em roupa, muito menos no cabelo. Porque para mim segurança, para mim ter autoestima, porque para mim importante é, por exemplo, tirar 2, 3 vezes por ano, um fim de semana grande e ir para passear.
Não é andar com roupa nova todos os dias, todas as semanas. Não, acho que ando lavadita, bem passada a ferro, que isso anda sempre, e bem remendada. Não, remendada também não, tão é ri Mas lá está, não precisamos de uma fortuna. Um simples gesto. Comece hoje. Não tem um frasco, que os frascos que fazem muito barulho quando as moedas caem lá dentro? Fez-me lembrar uma história pequenita. A minha madrinha, quando era pequenita, lá está, isto se calhar já vem de. Deram-me um milheiro. E eu então, eu não me lembro, contam, que eu no aniversário ia pela família pedir uma moeda. E acho que houve alguém que quis me dar uma nota. E eu não quis, porque a nota não fazia barulho. Queria moedas. Só queria moedas, que era para as moedas, quando eu abanava o milheiro, fazia um barulho. Então pronto, olha, faça como entender. Ou em barulho ou em silêncio, mas olha que silêncio, o silêncio é um grande aliado. Não aquele silêncio, as pessoas associam o silêncio à solidão, mas não. O silêncio, sem ninguém saber às vezes dos nossos planos, eles funcionam melhor. Mas isso fica para outra história. Pega então num frasco, numa lata, que também faz barulho, num envelope, já não faz tanto, numa caixa, e guarde o seu 1%. Quando for para comprar assim alguma coisa, pense 2, 3, 4, 5 vezes. Precisa? Não vai ficar rica. Não é por aí. Mas para se lembrar a si própria. Eu também importo. Eu também valho. É uma questão de autoestima, de autocuidado. Não é? O autocuidado não é só pormos cremezinho, não é só fazermos dieta, não é. Também é respeitarmos-nos. O dinheiro custa-nos tanto a ganhar. Porque é que a gente às vezes o gasta assim, de qualquer maneira feitio? Às vezes eu lembro-me que tinha colegas, ai, que protestavam tanto. Os 3 anos que trabalhei no lar, entre os 53, 56, acho eu. Sei que foi no tempo da pandemia, entrei antes da pandemia e saí, estava a pandemia a acabar. E realmente aquilo é um trabalho em que nos leva quase ao limite das nossas forças, e então nessa época, mas tinha colegas que eu até me afastava, porque não é que eu acredito nessa história das energias, mas o negativismo não ajuda ninguém, porque quando nós estamos muito cansadas, deixamos-nos contagiar mais, com mais facilidade pelas ideias dos outros. Tanto as ideias boas como as más, já reparou? Quando nós estamos tranquilas e podemos estar cansadas, mas não no limite, podemos estar cansadas, mas respeitamo-nos. Os outros ao lado até podem fazer um comício, podem fazer uma guerra, que nós, ok, olhamos, mas é como se houvesse uma parede invisível.
Agora, quando nós estamos cansadas, no limite, e não temos aquela força interior, aquele respeito por nós próprios, tudo o que vem de fora nos afeta, para o bom e para o mau. Mas como geralmente os estímulos externos, desde colegas de trabalho, a família, porque as outras pessoas também têm os seus problemas, até aos programas de televisão, temos mais estímulos exteriores negativos do que positivos. E principalmente se estivermos cansadas e esgotadas emocionalmente, temos tendência, por exemplo, um caso muito simples, quando sofremos um desgosto de amor quando é assim na juventude, que músicas é que nós vamos ouvir? Ui, aquelas assim, não é? É um bocadinho isso, é um exemplo muito básico, mas é para que eu não tenho assim muito dom de palavra, e então às vezes tenho que ir assim aos exemplos e às histórias para conseguir expressar melhor, exemplificar melhor o que eu quero exprimir. E é esse 1%, podem estar a dizer: "Ah, que raio de história, que coisa tão fraca". Não, mas se nós formos pondo, vamos lá, o 1%, e vamos aumentando aquela almofadazita, e vamos ao mesmo tendo mais domínio sobre as coisas, sobre o dia a dia, sobre as nossas contas. Nós vamos ficando com uma força cá dentro um bocadinho maior. As mulheres, por norma, têm uma força interior até maior do que os homens. Não estou aqui, mas nós somos diferentes, nem somos mais, nem somos menos uns e outros. Somos diferentes. E por norma estamos habituadas, porque isto já vem de muita geração, a sofrermos muito em silêncio. Por isso também temos uma força cá dentro maior. Se bem que está tudo a mudar bastante. E os homens já descobriram isso. Mas nas gerações um bocadinho mais novas, né? Eu tenho 60 anos, estou-me a referir aos da minha geração. A mulher está habituada a aguentar as coisas um pouco mais em silêncio, pelo menos as mais antigas. Que os mais novos também já lidam de outra forma com o dinheiro. Agora, estou-me a referir mais, e talvez seja o público que mais me assiste, é dos 50 para a frente. Nós temos um bocadinho a mania de queixarmos: "Ai, o dinheiro não dá para nada, ai, 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 ai". E de irmos abaixo. E de estarmos à espera que os outros também façam as coisas por nós. Não. Temos que arranjar maneira, arranjar os nossos truques. E este que eu trouxe hoje, acho que é um que ajuda muito. A minha avó enviuvou com 50 anos, ainda não tinha. Faleceu aos 80 e tal. 84, penso eu. Foram muitos anos a viver sozinha. Governou sempre as contas dela. Ainda deixou algum, com uma reforma muito baixinha que recebia. Eu também vivo sozinha há muitos anos, governo sozinha.
E às vezes as pessoas admiram-se que nem sequer tenho grande roupa, até porque, enfim, para a profissão que tenho neste momento, ou estou em casa sentada ou estou a cuidar de idosos. Hum, Basta ter a roupa do domingo, como ou a roupa de ir ao médico, como às vezes nós dizíamos. Mas não me deixo ir abaixo com isso, porque eu sei que tenho ali a minha almofadita. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Não se deixe ir abaixo. Arranje maneira. Há sempre forma de dar a volta. Que eu vejo muitas da minha geração com muitos problemas de saúde. Claro que os temos. Não vemos o mundo a ficar melhor. Claro que já não vamos ser ricas, a não ser que ganhemos o Euromilhões, mas se forem como eu, mas de qualquer forma, a história hoje não se refere assim tanto ao dinheiro, mas o dinheiro faz muita falta. Para nos dar aquela segurança, aquela estabilidade num dia a dia tão complicado, num mundo, é que está um mundo tão estranho. Temos nós que fazer as primeiras ações. O mundo lá fora pode cair, mas nós também temos que ter a nossa estabilidade. E hoje vou ficando por aqui, porque realmente está uma tarde invernosa. Espero ter ajudado. Ou se não a fiz pensar nos 50 cêntimos, pelo menos que lhe tenha feito um bocadinho de companhia. Seja lá a hora em que ouvir. E até uma próxima. Beijinhos.